Na correção da questão de número 1, da atividade que foi passada no sábado letivo, nós temos a seguinte situação. Paulo foi fazer faxina em seu quarto e observou no relógio os horários de início e fim da atividade, conforme mostram as figuras a seguir. O horário de início, o horário de fim. Quanto tempo Paulo demorou para fazer a faxina? Então vamos lá. O horário de início. Esse ponteiro, ele indica o horário. Ele está entre o 3 e o 4, ou seja, o horário é 3 horas. E quantos minutos? O ponteiro maior está na metade da volta dele. Isso quer dizer que ele tem 30 minutos, ou seja, a hora marcada era 3 horas e 30 minutos. Isso é o horário do início. Terminou, ou seja, findou a tarefa dele, da limpeza, o ponteiro menor está em cima do 5, isso quer dizer que é o 5, o horário de término. E o ponteiro maior parou a volta em cima do 12, né? Ou estava em cima do 12. Isso quer dizer que deu a volta inteira, ou seja, não ia reiniciar a contagem de minutos. Então é 0 minutos. Certo? Então vamos lá. Como se faz uma situação dessa? É só fazer a subtração do horário final menos o horário inicial. É importante você observar que pode ser preciso fazer alguns ajustes. Bem, eu tenho 0 minutos menos 30. Eu não tenho condição de fazer essa soma agora. Aliás, essa subtração agora. Então, eu vou retirar 1 hora daqui e transformar ele em minutos. Porque 1 hora equivale a 60 minutos. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou ajustar, botar 4 horas, tirar 1 hora e botar em minutos, transformar em minutos. Reponho o horário de início, certo? E agora eu pratico a subtração. 60 minutos menos 30 dá 30 minutos. 4 horas e... Aliás, 4 horas menos 3 horas dá 1 hora. Isso quer dizer que era o horário que a questão queria. Quanto tempo Paulo demorou para fazer a faxina? 1 hora e 30 minutos. O item é o item B. Na questão de número 2, dizia o seguinte, ó, todos os dias Robson chega ao seu trabalho às 7 horas e 30 minutos e após 2 horas de trabalho ele faz uma pausa para o lanche que dura cerca de 15 minutos. A que horas ele volta ao trabalho após o horário do lanche? Então, ele chega 7 horas e 30 minutos, certo? Ele depois faz uma pausa após 2 horas. E a duração dessa pausa dura 15 minutos. E quer saber o horário que ele retorna ao trabalho, ou seja, retorna às atividades. Então, o que é que eu tenho que fazer? Somar o horário de início, mais o horário que ele já trabalhou, mais 15 minutos. Então, eu posso até dizer que o horário que vai ser acrescentado aqui vai ser 2 horas e 15 minutos. Então, eu vou acrescentar 2 horas, porque aqui a gente vai praticar uma adição, 2 horas e 15 minutos. A gente vai praticar a adição. 30 minutos mais 15 minutos dá 45 minutos. 7 horas mais 2 horas dá 9 horas. Isso quer dizer que ele retorna 9 horas e 45 minutos, item B. Na questão de número 3,
tem a seguinte situação: a família do senhor Raul foi ao cinema assistir a um filme em sua estreia que teria duração de 120 minutos. O filme começou às 15 horas e 10 minutos. A que horas o filme vai terminar? Então vamos lá. O horário de início foi 15 horas e 10 minutos. O filme tem uma duração de 120 minutos. Aí você pode entender, procurar saber, né, primeiro, quantos minutos, aliás, aqui, o que equivale a essa quantidade de minutos em horas. Então a gente vai fazer isso daqui, uma tabelinha para você, ó. 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120 minutos. Quer dizer que 120 minutos vai ter 2 horas, ok? Então, o que eu quero saber é a quantidade. Eu vou somar as 2 horas à hora do início do filme. 2 horas, 0 minutos. Por que é 0 minutos? Porque no momento do horário iniciar, a contagem de minutos é 0 ainda, certo? É uma adição. Então, nós vamos ter 15 horas mais 2 horas, 17 horas e 10 minutos. Esse é o horário de término, que é o item A. Na questão de número 4, diz assim: observe a figura abaixo. Aí tem uma foto com a fala da pessoa. Desde as 15h45 estou na frente desse computador. E tem um horário lá atrás, ó, que já é o horário em que é o momento que ela diz essa fala. Há quanto tempo essa funcionária, no caso é uma mulher, está trabalhando no computador? Bem, se ela iniciou às 15h45, 15 horas e 45 minutos, vamos relembrar, essa hora aqui essa hora está sendo marcada aqui é após o meio-dia. Equivale a 3 horas no relógio, certo? E 45 minutos. Porque quando a gente diz que é 15 horas, é 3 horas, certo? Então, eu vou usar para facilitar aqui essa informação, que é a mesma coisa, certo? Então, 3 horas e 45 minutos. E lá no relógio está marcando 5h30. O final é 5 horas, isso é o horário do trabalho dela, e aqui é o final, 5 horas e 30 minutos, certo? Sempre que você quer saber a quantidade de tempo e que você tenha o horário de início e final, você vai fazer a subtração do final, 5 horas e 30 minutos, menos o horário inicial, 45 minutos. Aí vem aqueles ajustes que você tem que fazer, ó. 30, não dá para tirar 45, então o que é que você vai fazer? Vai retirar 1 hora e botar ele em minutos aqui. Então, fazendo um ajuste, vai ficar 4 horas. 1 hora vem sendo transformada em 160 minutos, então vai ficar aqui 90 minutos. E agora fica 3 horas e 45 minutos, que era o horário final. Subtração. 90 minutos menos 45 dá 45 minutos, certo? 4 horas menos 3 horas dá 1 hora. Isso quer dizer que o horário final que deve ser marcado, a quantidade de tempo foi 1 hora e 45 minutos, item D. Na questão de número 5, traz o contexto. Mamãe colocou o jantar no forno e olhou para o relógio. Se o tempo de duração para que o jantar ficasse pronto era de 1 hora, aliás, de 1 hora, qual o horário que a mãe tirou o jantar do forno?
essa questão fica uma dúvida se esse horário foi o momento que terminou ou foi o horário que iniciou, né? O momento que ela olhou, iniciou, foi com esse horário ou foi o horário que terminou, certo? Mas vamos entender que esse foi o horário que iniciou, certo? Horário de início. Então vamos entender que o horário de início foi 10 horas. Tá aqui, ó, tá entre o 10 e o 11, então quer dizer que é 10 horas. E o ponteiro está aqui ainda nessa posição, que se eu conto os minutos até aqui, aqui é 5, aqui é 10. Então 10 horas e 10 minutos. Bem, diz que durou 1 hora, ou dura 1 hora esse jantar. Então é 1 hora, vai ser somada, certo? Então, 10 minutos com 0 minutos, 10 minutos. 10 mais 11 minutos. 10 mais 1, 11 minutos, 11 horas, desculpa. 10 horas mais 1 hora, 11 horas. Isso quer dizer que é 11 horas e 10 minutos. Item C.